Olá pessoal, finalmente podendo mostrar um pouco desse apartamento aqui para vocês, que está quase finalizado. Na semana que vem os clientes já mudam para cá e eu vou aproveitar para fazer um tour no apartamento assim mesmo, para poder mostrar para vocês tudo que a gente pensou aqui para esse espaço. Bom, vamos lá, esse apartamento tem 104 metros quadrados, a gente tem 3 dormitórios, sendo um deles suíte, e essa daqui é a nossa área social. Então a gente entrando, a gente já colocou esse sofá que acabou de chegar, né, para fazer a divisão do espaço, para a gente ter um hallzinho de entrada aqui, né, tem esse painel todo revestido, que vai ter um espelho bonito aqui, e também para trazer toda essa extensão aqui do painel da sala. A gente está trabalhando ali com o travertino no anticato, fica bem bacana, deu um efeito bem bonito, em contraste principalmente com a madeira. O LED para valorizar todos esses nichos que a gente tem aqui, né? Esse grande nicho que a gente criou aqui para o painel. O pessoal da marcenaria ainda vai colocar aqui as gavetas, né? Que a gente tem palha na frente das gavetas. E vindo para cá a gente já vai ter o apoio para colocar a mesa. Então a gente vai ter a mesa aqui, cristaleira aqui, que ficou bem bacana também, que a gente trabalhou com Reflecta. Então ficou bem legal, né? Tem um apoio aqui para a adega, né? Então a gente conseguiu otimizar bem. Para cá, além de servir de aparador esse móvel, né? A gente também consegue deixar aqui o café, então ficou bem bacana. Aqui a gente continua, né, para trazer essa unidade, que depois vai ter uma jabuticabeira aqui no canto. E uso de espelhos, né, para a gente poder trazer aqui amplitude para o espaço. Outro detalhe também que a gente trabalhou aqui nesse projeto foi ajustar toda essa área de forro, principalmente aqui do living, porque antes a gente tinha uma sanca que ela limitava bem, datava bem o projeto, né? Então a gente trouxe esse visual mais limpo. E um outro detalhe também é que a gente traz a mesma pintura que a gente trabalha aqui no forro, a gente desce para a parede. Então a gente padroniza para a gente deixar esse visual mais suave, né? Que a gente costuma ver muito, paredes pintadas e o forro, o teto todo branco, né? Então a gente procura sempre trazer a mesma informação aqui, trazendo uma unidade para todo o projeto, né? Fica mais sutil ali e conversa mais com o ambiente. E iluminação, que a gente sempre gosta de fazer uma mescla, né? A gente tem bastante luz embutida, né? Spot embutido, mas também consegue trazer essas peças que são de sobrepor, né? Aqui a gente tem um trilho eletrificado que a gente consegue trocando os módulos, até por isso que a gente tem um módulo aqui de LED, né? E nisso a gente consegue depois direcionar melhor esses faixas de luz, trazendo aqui para o espaço a hora que a gente tiver tudo ambientado, né? Onde precisa de mais foco para luz, onde a gente quer deixar mais tranquilo, então a gente consegue ir ajustando aqui também. Mesma coisa para cá, né? Que a gente tem as peças também de sobrepor. Tem uma peça ali que a gente já vai fazer a troca, né? Porque a gente ainda está com obra acontecendo, mas já dá para vocês terem uma noção de como está todo o espaço. E já aqui na sacada gourmet, a gente também estendeu esse plano aqui. Então, os mesmos acabamentos que a gente tem para cá, a gente trouxe aqui, travertino, dando esse acabamento na churrasqueira, que ficou lindo. E aqui a gente tem as bordas no quartzo branco, que também é a mesma pedra que a gente padronizou em todo apartamento que vocês vão ver. E que deu um contraste super bacana com a marcenaria, né? Que tem esse tom do frejó mais o verde. Então fica bem interessante aqui. Tela solar que a gente precisa. O pessoal acabou de fazer a instalação das telas. Porque na parte da tarde bate bastante sol para cá. E antes a gente tinha uma porta aqui, ó.
de fazer a limitação dos espaços. Então, para a gente poder integrar ao máximo, né, e deixar todo esse espaço mais convidativo, né, a gente retirou para poder trazer todo esse plano para cá e deixar bem integrado esse espaço. Esse porcelanato já era entregue pela construtora e a gente aproveitou ele, né? Não sou muito fã de porcelanato no polido, né, porque ele marca bem a questão de sujeira, mas nesse caso, como a gente estava com uma base mais neutra ali, a gente vai ter tapete, né? Tem bastante informação para a gente colocar aqui ainda, mesa, então a gente reaproveitou, né, para daí poder focar no restante, né, nos outros revestimentos. Então por isso que a gente acabou mantendo e combinou também super com a estética do apartamento. Já aqui para a cozinha, originalmente na planta do apartamento a gente tinha a mureta aqui e ela limitava muito essa questão da circulação para poder acessar a parte mais íntima ali dos quartos, né? Então a gente retirou a mureta daqui e trouxe a bancada toda para cá para a gente poder otimizar mais e também integrar melhor, já que a mesa vai estar aqui e esse móvel acaba sendo um apoio aqui da cozinha, né? A área da geladeira, o pessoal também já deixou boa parte dos elétricos instaladas. Então, para cá a gente já tem toda a nossa área da península já praticamente funcionando, né? Aqui a nossa coifa, pelo fato do prédio ser todo estrutural, a gente teve que trabalhar com o modelo. Ali a gente consegue fazer depuração. Trouxemos também esse detalhe para a estética aqui do projeto, e para não pesar muito o visual também, a gente optou em trazer só os spots de sobrepor aqui para marcar bem essa área aqui da bancada, né? Então a gente tem o LED aqui também para dar uma valorizada nessa parte madeirada. A bancada, como eu disse para vocês, está toda no quartzo branco, que daí a gente consegue padronizar em todas as bancadas. E aqui o segredo foi fazer o máximo de otimização, porque apartamento a gente precisa priorizar espaços, né? Então a gente tem todo um apoio aqui, a bancada também tem bastante área livre para poder estar cozinhando, até mesmo vai ligar um liquidificador, né, batedeira, já tem tudo prático aqui para ficar mais fácil, né? Mesma coisa para cá. A cuba a gente priorizou trazer uma mais profunda ali para poder suprir essa questão do espaço, né? Então bem prática. E para trazer um pouco mais de privacidade para a área da lavanderia, a grande maioria das vezes propõe colocar essa esquadria para dividir os espaços, né? Que fica charmoso também. Aqui a gente trabalhou com vidro canelado para trazer um efeito bacana, né, que conversa com toda a estética do apartamento, mas que também principalmente tem função, né, para a gente poder utilizar no dia a dia. Lavanderia, a gente colocou aqui um móvel de apoio que vai servir como se fosse nossa despensa. Então a gente tem prateleiras para poder armazenar. Então fica o armazenamento aqui. E vassouras a gente já coloca aqui, né, para ficar bem organizado e otimizado. Área de tanque, né, que daí a gente já tem armários aqui para poder colocar um balde. Depois para cá a gente tem a lava-louça, a lave-seca vai estar aqui, né, então a gente otimizar ao máximo da configuração aqui e sem grandes mudanças, até porque, como eu falei, o prédio é estrutural, né? Então a gente otimizou ao máximo para essa área ficar toda prática ali para o dia a dia, né? E o serviço fica mais voltado ali para aquela área. Então tá aqui próximo, né? Lavando uma loucinha ali, a lava-louça já tá aqui, então fica prático, mas tem a possibilidade de fechar bancada livre, né, para poder colocar as roupas aqui em cima, poder passar a roupa também. E detalhe desse revestimento super bacana que a gente trabalhou para trazer uma informação aqui, né, um ponto que fica mais divertido o projeto também e que também casa bem, contrasta bem com o que a gente tem aqui
de cores e acabamentos para marcenaria e marmoraria. A área de circulação, como eu falei para vocês, a gente queria deixar ela totalmente livre, então foi por isso que a gente retirou aquela mureta daqui, até mesmo para otimizar o layout ali da cozinha, né? Então as banquetas ficam todas para cá e com isso a gente fica com essa circulação totalmente livre. O painel, como eu tinha mostrado para vocês, ele vem, abraça e contorna aqui toda essa área. Então cria uma grande caixa amadeirada aqui para o espaço e o que traz também bastante conforto, né? Porque a madeira tem essa sensação do aconchego, do conforto, né? E como a gente já tem blocos mais neutros, então ela cria esse ponto de destaque aqui. Aí a gente vem para o corredor de acesso das áreas mais íntimas, né? E para cá, seguindo na ideia ali do painel, a gente também tem um outro painel e esse daqui a gente colocou para esconder o quadro de distribuição. Então a gente criou esse painel, né? E até mesmo para a gente poder disfarçar a emenda ali, a gente já deixou esses frisos propositalmente, né? Para já criar um movimento aqui no painel e não trazer a sensação que tem informação aqui. Então quando precisar acessar, só tocar que já tem acesso direto aqui para o quadro de distribuição do apartamento. Bom, e vamos começar aqui olhando pelo escritório, né? Então a gente procurou otimizar bem toda a marcenaria, né? Uma bancada que ficou bem generosa aqui para poder colocar computador, ter o apoio ali para poder fazer anotação. Esse pegboard que a gente colocou aqui também para facilitar o dia a dia, né? Então depois eles conseguem pendurar as coisas aqui. E bastante nicho para poder colocar bastante livros, né? Armazenamento. Então, documentos a gente também deixou aquela área ali para poder ficar mais guardado, organizado. Também tem essa brincadeira de cheios e vazios, né? Que daí a gente faz parte fechada, parte aberta, né? Para dar uma equilibrada. A gente também trabalhou com esse lambri, né? Que a gente trouxe essa iluminação indireta aqui, porque depois a gente vai ter um sofá-cama aqui, né? Que se eles precisarem receber visita, né? O pessoal consegue dormir aqui. Então vai ter um sofá-cama aqui e com isso a gente consegue otimizar bem. E a iluminação, sempre aquela iluminação que traz um conforto ali, né? E a gente tem também bastante iluminação natural que a gente consegue trabalhar, né? Então, ó, fica bem iluminado, né, para trabalhar e quando vai receber o pessoal, daí já tem um apoio aqui. Agora os banheiros ficaram lindos. Aqui a gente trabalhou com o Pietro Lombarda da Porto Belo, que é um dos nossos queridinhos. Aqui a gente está usando o Avorio 90x90 e normalmente a gente não costuma paginar o banheiro todo, né? A gente pega mais a área de piso e sobe para as paredes do box. Mas aqui a gente trabalhou com a paginação completa e o resultado agradou muito, né? Casou muito bem com todos os acabamentos que a gente está trabalhando aqui, né? Aqui para a gente poder fazer a bancada, que também está no mesmo quartzo branco que a gente está trabalhando lá na parte social, né, de cozinha e até mesmo serviço, a gente, para otimizar, como a gente, né, tem toda a parte de instalação externa, porque esse prédio é estrutural, a gente, para otimizar, esculpiu aqui as cubas dos banheiros, né, para a gente poder ganhar espaço e com isso a gente não costuma esconder a válvula, porque para fazer a manutenção, quando a gente tem aquela pedra aqui em cima, é bem ruim,
né? Então, aqui fica mais prático, a gente consegue uma manutenção mais tranquila. E aqui, pelo fato da gente ter uma dimensão, né, menor, a gente optou em não trabalhar com nenhuma cuba pronta, né, de apoio, até mesmo de encaixe ali. E eu também não gosto muito quando a gente faz aquela situação de fazer aquele corte, né, que daí fica aquele detalhe para depois sair a cuba aqui para frente. Então, a gente prefere esse plano mais reto, né, que com isso a gente tem a circulação preservada e não fica adaptado aqui até mesmo a questão de gabinete e tudo mais, né? Falando em gabinete, a gente procurou trazer uns puxadores aqui que marcam bem, né? Que traz essa sensação bem marcada aqui pro móvel, que a gente costuma muito usar sempre a cava, né? Mas nesse caso aqui, gostei muito de como ficou o resultado dos puxadores, né? Trazer ele nesse redondinho aqui para fazer um detalhe, né? Que daí valoriza ainda mais a marcenaria. E aqui uma espelheira, né, que não pode faltar, que a gente sempre coloca nos projetos. E a gente pegou de fora a fora a espelheira, né, para ter bastante armazenamento. Afinal de contas, é uma família de 4 pessoas que vai morar aqui, né? Então o banheiro social também tem que ter muito essa questão de uso diário, né? E aqui a caixa acoplada, vocês estão vendo que ela é bem fina, né? Eu gostei bastante desse modelo porque além de não tomar tanto espaço, né, o modelo dela também casou muito com a proposta do projeto, tá bem slim. E a gente tem a circulação preservada, né? Porque normalmente o banheiro de apartamento já costuma ser um pouco mais limitado ali, né? Ainda mais quando a gente tem essa questão de estrutura, né? Que tudo precisa ser instalado por fora, né? Então fica bem bacana para a gente poder trabalhar aqui. Metais, todos no preto, né? Preto mate. Inclusive box que vai até o teto, porque daí com isso a gente consegue segurar toda a questão do vapor, né? E preserva principalmente espelho e marcenaria. E iluminação, que sempre dá o charme ali, o toque, né? E a gente procura sempre trabalhar com essa questão do LED, mais para valorizar o que a gente já tem. Então a gente procura trabalhar com a iluminação mais para trazer esse detalhe, para valorizar a marcenaria e também a marmoraria. Aí vindo para cá, esse dormitório infantil ficou um charme. 2 crianças vão dividir esse espaço, então por isso que a gente elaborou aqui essa beliche, na verdade é uma triliche, né? Porque se precisar vir um amiguinho, né, para passar a noite, tem mais um colchão ali embaixo que consegue puxar, né? E a gente tem uma temática aqui meio safari, depois vai ter um painel de parede ali que vai fazer todo esse complemento, né? Que ainda tem bastante coisa para a gente colocar aqui na questão de ambientação, né? Mas vocês já conseguem ter uma noção geral do quarto, né? Então a gente deixou ali prateleiras para poder ser um apoio ali para colocar livros, né? Aqui para subir para essa área mais elevada, a gente trabalhou com esses nichos também para servir de apoio, né? Além de também trazer iluminação ali individual para cada um, né? Então tem os apoios ali, também tem apoio de tomada, então ficou bem bacana. Essa mesinha aqui é aquela mesinha que ela, conforme a criança vai crescendo, a gente vai ajustando as alturas ali, né? Então ela ficou numa dimensão também muito boa para poder fazer tarefa, lição, dia a dia ali, né, de escola. Aqui também tem mais apoio. E o armário, né, que a gente procurou não trazer espelho aqui para as frentes do roupeiro por conta de ser criança, né? Então a gente deixou mais tranquilo. E daí a gente tem bastante armazenamento, né? Armazenamento maleiro, parte ali de cabideiro, depois vem gavetas e a gente tem área ali para colocar os sapatos. Isso replicamos dos 2 lados. Então, replicado.
E um detalhe bem bacana que a gente costuma fazer, ainda mais para quarto infantil, né? É trazer esses nichos na lateral, onde a gente pode colocar decoração ali e também valoriza essa vista, né? Porque o armário já tá de cara aqui com a porta, então a gente consegue criar um hallzinho aqui para entrar no quarto que a gente tem, né? Essa parte decorativa e acaba valorizando também o roupeiro, né? Então, no todo ali, casa bastante com os detalhes. Aqui a gente tem essa prateleira que também vai ter bastante detalhe, né, de decoração. O LED, que a gente tem gostado muito de trabalhar com o neon LED, né, que a gente faz uma cavinha na marcenaria e daí a gente encaixa o neon e ele fica bem equilibrado ali, né, fica bem distribuído ali a questão da luz. Outro detalhe também que a gente trabalhou aqui, que costuma trazer muito para quarto infantil, são esses baús aqui que a gente consegue colocar brinquedo, né? Então, organiza bem ali toda essa área para as crianças poderem brincar. Então, a gente coloca rodízio ali para ficar fácil, né, de manusear. Consegue levar para onde quiser, né? Além de ter outra bancadinha aqui, então fica prático. Tá 90% finalizado esse dormitório. Bom, e agora a gente vai ali para a área da suíte, né? E já de cara a gente já consegue ver que otimizamos bem o uso da marcenaria aqui, né? Na questão de armazenamento. Então a gente tem 2 roupeiros grandes ali, né? Para poder armazenar bastante coisa. A área de penteadeira a gente optou em deixar próximo aqui da porta pela questão da iluminação, né? Então os clientes gostam muito quando tem essa iluminação natural para poder maquiar, né? Então fica prático aqui no dia a dia, né? Esse espelho aqui, um espelhão grandão, né? Então a gente consegue ajustar ali se quer luz quente, neutra ou fria. E para cá a gente também usa o artifício do espelho para ganhar na questão de sensação de amplitude, né? Então a gente pegou, soltou a cabeceira madeirada e logo em seguida a gente já veio com os espelhos, que a gente trabalhou com 4, né, painéis aqui espelhados. Um LED também para trazer aquele conforto, né? Além, é claro, da luminária de cabeceira, né? As mesinhas estão aqui. E daí a gente, para poder otimizar, já soltou uns nichos aqui na área da mesinha de cabeceira, dos 2 lados, né? Eu vou deixar o projeto aí para vocês também poderem dar uma olhada, porque como a gente tá naquela fase de quase mudança, então já tem bastante coisa que chegou e tá tudo aqui para depois desembalar tudo, porque na semana que vem, como eu falei para vocês, eles já estão mudando, né? Então a gente consegue ver melhor no projeto. O banheiro da suíte a gente também replicou a mesma configuração do banheiro social, a única coisa que ele é espelhado, né? Mas as mesmas soluções, acabamentos, então a gente padronizou. Vocês vão perceber que o projeto inteiro a gente tem essa unidade dos acabamentos. Então, mesmo MDF que a gente tem lá na área do social, a gente vai encontrar aqui na área dos quartos. A pedra da bancada é a mesma pedra que a gente tem ali nos lavatórios, né? Então, a gente procura sempre trazer essa unidade para o projeto, porque faz total diferença e as coisas conversam bem entre si,
né? Então você entra no espaço e você percebe que ele tem uma unidade, que ele tem uma coerência ali na questão de acabamentos, materiais. Isso também facilita na hora de orçamentos, né? Porque com isso a gente consegue otimizar o uso de chapa, né? O uso das chapas também das pedras, né? Então tudo isso reflete muito também na questão de orçamento. E aí, o que vocês acharam de como tá ficando esse apartamento? Em breve a gente vai mostrar para vocês ele todo ambientado, né, finalizado. Mas eu achei bacana a gente poder fazer esse tour enquanto a gente ainda tem esse finalzinho de obra para poder ver as soluções, o que a gente elaborou ali e depois ver ele finalizado 100%, né? Então acho que é bacana ter esse comparativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo que é um pouco mais longo, né, que a gente consegue explorar um pouco mais o que a gente pensou com relação ao projeto, né? Então eu convido você a seguir aqui o nosso canal, né? Que a gente tá voltando agora aqui para o YouTube, já era uma vontade minha de muito tempo, então finalmente a gente conseguiu fazer as coisas voltarem a funcionar por aqui e constantemente a gente vai estar por aqui mostrando processos de projetos para vocês. A gente já tem os diários de obra lá no Instagram, então a gente vai trazer aqui para o YouTube esse conteúdo um pouco mais extenso para a gente poder explanar um pouquinho mais tudo que a gente pensou ali com relação ao projeto e mostrar tudo aqui para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.